O Fluminense hoje, por exemplo, como venceu o primeiro jogo, parece que entra com o resultado debaixo do braço. E aí acaba sofrendo por causa da atitude que o Vasco teve no jogo. É uma pena o torcedor do Vasco hoje estar se lamentando, porque o Vasco foi melhor na partida durante boa parte do jogo. Que zica o Vasco, né, cara? Zica. Que zica, jogou bem cara. O Vasco, cara. Muita atitude que do Vasco. momento duro. Acho que tem a ver a saída do Diniz, tem a ver a pressão. Aí a gente tá vendo aí a comemoração do Fluminense, o desespero e a raiva, né, do vascaíno, não só os jogadores, mas também o torcedor deve estar chateado com o resultado, porque realmente o Vasco fez uma boa partida. O Vasco pressionou desde o começo do jogo. Hoje talvez o Vasco merecesse uma sorte maior, só que você tem que colocar a bola para dentro, né? Aquela coisa, tem que colocar a bola na casinha. E o torcedor do Vasco sofre cada vez mais. E aqui no Rio tem uma... Engraçado como os jogos entre Vasco e Fluminense são muito apertados, né? Se a gente for lembrar das semifinais da Copa do Brasil ano passado, foi assim também. O Vasco venceu o primeiro jogo o único time de virada. Que derrotou o Fluminense do Gilberto no Maracanã é o Vasco, cara. 2 vezes. Exato. Mesmo sendo mano de campo do Vasco, né? Mas derrotou time no Maracanã. E as semifinais da Copa do Brasil também foram apertadas e foram decididas nos pênaltis. Esse impedimento, né, que o Bandeira deu no campo. Inacreditável. Inacreditável. Já estavam comemorando já. Os vascaínos já sabiam que era gol, já comemorou. Passa o Calma Barros, assim, começaram a comemorar. Pô, santo VAR, hein? Ia ser um micaço anular esse gol. Agora o Vasco repetiu uma coisa com o Lazzaroni que já fazia com o Diniz, né? O Vasco tem a oportunidade de poder matar o jogo, não mata o jogo e acaba sendo penalizado no final, acaba tomando o gol no final. Foi o que aconteceu hoje. Poderia ter feito o 2-0 e praticamente encaminhado a classificação. O Bremer que, assim, mal se escutou o nome do Bremer hoje, sabe? Eu esperava muito mais desse atleta no Vasco. Quando chegou, falei, uma ótima contratação. E hoje, assim, parecia que não estava em campo, foi o Nuno, perdeu o pênalti, né? E logo depois o Fluminense teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti. Voltando ao jogo do Maracanã, a gente ouviu a explicação tricolor para o René ter batido o pênalti. Agora vamos ouvir o Bruno Lazzaroni. Talvez tenha feito seu último jogo no comando do Vasco, né? Vasco está para contratar treinador, explicando por que o Brenner bateu o pênalti quando estava 1-0 e tinha a chance de liquidar a fatura. O Vasco teve nos seus pés, numa cobrança de pênalti, a possibilidade de se classificar. Sobre a escolha do Brenner para a cobrança do pênalti, ele foi o que teve melhor aproveitamento nos treinamentos ao longo da semana, ou a escolha por ele foi por questão emocional, de dar confiança para o jogador que não vinha bem com a torcida e hoje acabou de se queimar? E em relação ao David, ele saiu por opção técnica ou questão física? Questão física. A questão do David acabou pedindo para sair. Tinham 2 jogadores para bater, o Puma e o Brenner. E acho que eles acabaram decidindo ali pelo Brenner. Se for a escolha deles. Bom, foi a maneira como o repórter perguntou. Ele acabou de se queimar. O Brenner está chegando agora para o Vasco, né? Enfim. O Vasco está com pressa para contratar, porque quem chegar agora vai ter um tempinho, né? O Vasco só volta a jogar agora na semana que vem pelo Brasileiro. Tentou, como o Eric falou, Arthur Jorge, não conseguiu. E, segundo o noticiário, está próximo de anunciar o Renato, que deu uma entrevista para o podcast do Romário e se arrependeu da decisão intempestiva de sair do Fluminense. Assim. Eu iria de Renato, vou falar a verdade. Acho o Renato um baita de um treinador. Amo o Rio de Janeiro, não vai poder jogar o futebol dele um pouco menos, porque vai ter que fazer o Vasco começar a vencer, vai ter que trabalhar, mas eu acho o Renato um baita de um treinador, cara. Não, o caminho do Vasco era o Arthur Jorge. A gente até trouxe essa notícia no Seleção. E até hoje eles ainda estavam esperando uma resposta do Arthur Jorge. Não sei se mudaria alguma coisa essa questão da guerra que a gente está tendo no Oriente Médio. O futebol no Catar foi paralisado hoje, e em parte do Oriente Médio, em parte da Ásia também. O futuro é incerto em todo o Oriente Médio. A gente não sabe o que vai acontecer lá. Não sei se isso até mudaria a ideia do Arthur Jorge, que no primeiro momento gostou do contato e tal, mas que não estava disposto a quebrar o contrato. A multa rescisória dele é muito alta lá no Catar, mas era o primeiro nome que o Vasco queria era, de fato, o Arthur Jorge. Como o Arthur Jorge não deu essa resposta que o Vasco estava esperando, o Admar Lopes, que é o executivo do Vasco, né, foi autorizado pelo Pedrinho a negociar com o Renato. E imagino que hoje não deva ter acontecido muita coisa por causa do jogo, estava todo mundo envolvido no jogo, mas imagino que a partir de logo mais ou amanhã
essa negociação com o Renato vai caminhar. Se vai terminar com o final feliz, a gente vai ver durante a semana. Quem chegar vai assumir um time na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, se viesse o Arthur Jorge, ele ia pegar um cenário totalmente diferente do que ele pegou o Botafogo, por exemplo. Totalmente. Um trabalho bem diferente. Poderia dar certo? Poderia dar certo. Eu acho mais viável... Embora ele tenha pego um Botafogo emocionalmente acabado, assim, né? Mas é diferente. Mas o Mas material tinha qualidade. que Tinha mais qualidade, tinha dinheiro para contratar. Eu acho bem mais viável o Renato, conhece o futebol brasileiro, conhece o Vasco, conhece o futebol carioca. E eu concordo com o Felipe, é um baita de um técnico, o Renato, com trabalhos espetaculares no Grêmio, com um trabalho muito bom no Fluminense. Teve altos e baixos, teve trabalho ruim. Qual técnico não teve? Levou o Flamengo à final da Libertadores também, né? Oi? Ele levou o Flamengo à final da Libertadores, não é que foi um trabalho, perdeu, mas chegou na final da Libertadores. Eu achei curioso, o Renato não tinha falado ainda tão abertamente sobre o tema. Eu tentei entrevistá-lo, inclusive, ele não quis falar no Seleção. E no Romário ele falou abertamente, no podcast do Romário. Pô, me arrependi. Aquilo foi uma decisão intempestiva, Rede social, internet, que até me espanta pela experiência dele. Mas o Renato é um cara que verbalizou essa questão das redes sociais. O meio do futebol está incomodado com essa questão das redes sociais, cara. A gente é jornalista, nós três aqui, e hoje em dia há jornalistas na internet e há comunicadores na internet, que não são jornalistas, mas que devem obedecer, na minha opinião, aos preceitos do jornalismo. E não está acontecendo isso, muitas vezes, por muita gente. Foi bem. Então, o que a gente vê muitas vezes de torcida perseguindo atleta, de torcida fazendo disco balada, isso também é muito estimulado pela comunicação. Você acha que está maior hoje do que era antes isso? Eu acho que as redes sociais estão potencializando isso muito mais. Num nível perigoso. Tá demais. Perigoso. Eu acho que quem se comunica tem que ter um pouco de cuidado. Assim, eu não quero criticar o companheiro que fez a pergunta para o Bruno Lazzaroni ali. Mas o Brenner não acabou de se queimar. O cara, como você falou, ele acabou de chegar. Às vezes é o uso de uma palavra que você coloca, que você estimula um monte de gente a ter reações intempestivas, violentas até. O futebol, ele desperta e mexe com muita paixão. Então, se a gente não tiver cuidado no que a gente publica, no que a gente fala, cara, a gente pode mexer num vespeiro, cara, que é o que está acontecendo agora. Posso concordar, mas ampliar? Eu gostaria de concordar, mas ampliar. Bem. Não é só o meio do futebol que está preocupado com redes sociais. Todos os meios. Sim. Todos os meios. O futebol também. Nossa parada aqui é futebol, esporte. Concordo com você, mas o meio político, médico, físico. Estamos esperando acontecer uma tragédia? Exato. Porque ontem eu vi um vídeo, por exemplo, acho que foi ontem, do Paulo Henrique, do Vasco, sozinho no carro, e alguns membros de uma organizada do Vasco ali conversando com ele, perguntando por que ele trocou a cabeça, abraçou o Neymar, sei lá. E ali foi chegando na casa dele. Tá chegando em casa, você imagina isso. Dele. E aí? Isso aí é... Cara, mas foi isso. Zé, assim, eu sou super a favor das torcidas organizadas, tá? Eu acho que a torcida organizada faz parte do futebol. Tem muita gente bacana em torcida organizada. A maioria, né? Muita gente que viaja, que se sacrifica dinheiro para viajar pelo clube, que vira à noite em estádio preparando festa para os dias dos jogos. Quem está falando aqui não é alguém que é contra a torcida organizada. Só que a gente está indo para um lugar que está muito perigoso. Está muito perigoso. Você imagina se nesse caso que o Felipe citou ontem do PH, o PH está com um amigo, com um segurança que está armado e se sente coagido naquele momento. Cara, assim, é o que a gente mais vê hoje no dia a dia, cara. As pessoas estão violentas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão acuadas. Qualquer reação pode gerar uma outra reação perigosa, cara. E a comunicação que você falou de internet... É isso, e acaba estimulando isso. Eu tenho realmente dúvida, tá? Não tenho dado, não tenho como aferir. Tenho dúvida, porque assim, pegando historicamente, anos 70... O Rivelino vai jogar no Fluminense porque ele sai enxotado pela torcida. Não existia nem projeto de internet. A torcida do Corinthians enfureceu, perdeu o Paulista para o Palmeiras em 74. Ele foi para o Fluminense. O time do Zico, do Maestro Júnior, foi chamado de time sem vergonha, vaiado, campeão do mundo. Tem, Rizek, mas isso tem. O Nelson Rodrigues escrevia nos anos 60 que no Maracanã vaiava-se até minuto de silêncio. Tem essa crônica sobre um jogo Brasil e Inglaterra em que o time do Pelé, Tostão, Jairzinho está sendo vaiado no intervalo, xingado, depois do jogo vira e os caras enlouquecem, como aliás é a torcida. No estádio. A gente tá falando... Então, assim, eu acho que vai em estádio... Não, isso é normal, eu acho que faz parte. O estádio é top. No estádio tem que acontecer. Isso tá dentro de comprar jogador em 70, acho que sempre existiu. O torcedor... não é certo também. A torcida não, sim, mas sempre existiu. O que eu entendo que você tá falando... O torcedor passa a semana toda.
Às vezes o torcedor passa a semana toda, o cara vai lavar carro, o cara deixa de comprar alguma coisa até pro próprio filho para ir no estádio. Aí chega no estádio e acaba extravasando no estádio. E isso tem que fazer mesmo, o cara tem que extravasar no estádio, o cara paga o ingresso dele, ele tem direito de extravasar, de vaiar, fazer o que for. Agora, na porta de casa, pior ainda. Agora, Denis, isso aí é zica, né, cara? O Vasco tá muito zicado, cara. Aí, o Vasco tá zicado demais, cara. É zica ou é falta de concentração por esse momento? Eu acho também. Eu acho que tem um pouco também. Eu já acho uma falta de concentração. Eu acho que não tá focado 100%. Porque uma hora dessa aí, o que a gente mais vê no futebol de hoje são pênaltis assim, o cara não tá ligado, vai, bate a bola e vem no braço. O cara subir assim, sabe? Eu acho que falta um pouco de concentração. Tava no final do jogo, ia pra pênalti. Eu acho que fiquei com dó ali. Falei, cara, coitado. Não, é falta de sorte também, óbvio. Porque a bola poderia ter ido em qualquer direção e não pegar no braço do Cauã. Mas, como o Felipe falou, atualmente isso é muito pênalti. Não tem nem discussão. Não, foi pênalti. Então, o jogador ele precisa estar atento e concentrado também. Porque o futebol é um detalhezinho ou outro que te leva a uma final e te tira de uma final. No caso de hoje foi isso. Não que o Fluminense não pudesse se classificar nos pênaltis ou não fazer um outro gol depois. Mas é que você dá a chance ao teu adversário de um pênalti desse bobo, né? Porque era uma jogada morta, praticamente. E o Cauã é um bom jogador, tá, gente? O Cauã é um bom jogador. Deixar bem claro isso aí. Acho que falta chegar alguém, porque é muito jovem ainda, chegar alguém para conversar, alguém lá de dentro do Vasco, ó, calma, mostrar alguns lances, tem que você melhorar isso aqui. Calma, primeiro você começa a ganhar, depois de ganhar, aí tudo bem. Tá no início ainda. Você achou que ele tava com o braço aberto e deveria estar... Não tava esperando. O jogador de futebol ele tem que esperar que aconteça tudo. Então ele não estava esperando, tá com o braço ali, não tá tão concentrado assim, a bola vai e bate no braço, não tem jeito. Se ele estivesse realmente esperando que a bola pode chegar ali, ele ia estar com o braço numa outra posição. Dentro da área hoje você tem complicado. Que se proteger muito, cara, porque essa bola na mão, eu achei até que o árbitro vacilou em não dar no campo, porque foi muito claro. Pra ver na hora, né? Ele ainda tá com a mão enfaixada. Os jogadores do Fluminense saíram igual um maluco, foi pênalti. A torcida já estava até comemorando. O Vasco chamou rápido, né? O Vasco chamou rápido. Eu tenho minha dúvida, assim, de culpar ele, sabe? Não é culpa, assim, mas eu acho que tem um gesto dele, ele salta e ele não tem que culpar. Mas você viu que ele saltou meio, mas ele saltou meio assim, entendeu? É o salto, Felipe, não tem como saltar. No momento que eu penso, não tem que eu acho que a finalização do Martinelli, quem que finalizou de cabeça? Que ele errou. Foi o... Ele não foi, o zagueiro. Ele finalizou errado, pô. Então eu vou reconstruir minha frase. Não é um... tem que ter atenção redobrada porque ele joga num clube que tá zicado. É isso aí, pode ser. Beleza. O Vasco tá muito zicado. É isso aí. A falta de sorte ali, cara. A culpa não é dele. É a falta de sorte. E nem tão pouco. Entendeu, Abel? Não é azar. E nem tão pouco a culpa é do Bremer que perdeu o pênalti. Porque se você vê, o Fábio fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Não tem, assim, nesse lado não tem culpado. Se não é o cara teve um erro, não tem culpado. Mas aí faltou um pouco mais de concentração. Mas a do René, sim. Jogo desse tamanho. Culpa dele quando ele perde o pênalti. O René estou a bola pra fora. Assim, eu vi o René batendo o pênalti da mesma maneira, não foi bola rolando, né? Teve o pênalti tava disputa de pênalti, certo? E ele bateu um pênalti, ele foi da mesma maneira e fez o gol de pênalti. Ele sempre bateu assim. Ele não mudou o jeito dele de bater. Então, Agora, o mérito do Léo Jardim também, para um batedor que vai assim devagarzinho, é esperar até o contato da bola para ele tomar a decisão. Talvez ele pegasse. Para onde pular. Eu até acho... Porque o René falou. O René falou? O René falou no intervalo. Que ele esperou... Ele falou que ele esperou o Léo Jardim. No intervalo, tem uma falha, no intervalo a gente tá fazendo a chamadinha. Aí tem uma falha. O Léo Jardim não pula antes, cara. Sabendo que o Léo Jardim não pula antes, por que você vai esperar ele pular, cara, se ele não pula antes? E aí o pênalti é igualzinho. Igualzinho não, é muito parecido, né? Os dois pênaltis são muito parecidos. Não tem polêmica nos pênaltis, né? Não, tudo foi. Aconteceram. O jogo de hoje não passou pela arbitragem. Não tem, não. Assim, o VAR salvou a arbitragem, né? O gol anulado e o pênalti. O VAR hoje salvou a arbitragem. 2 lances capitais. É que assim, hoje em dia o árbitro acaba se escorando, né? Um pouco no VAR. Mas o outro anulou o gol. O bandeirinha, pra mim, é um erro muito crasso. E deixou o lance seguir no pênalti. Então, assim, hoje o VAR é o destaque da arbitragem no Maracanã, né? O VAR foi o destaque. Ainda bem, inclusive. Tava lá pra corrigir. Olha como é que os atletas fluminenses saem em direção com a certeza do pênalti. Não, o juiz não deu nada, o juiz. Aí a bola nem saiu. A bola nem saiu, já parou. O VAR já chamou, você é muito pênalti. Muito pênalti. O VAR chamou, já falou. Já falou, o VAR que é muito pênalti. Vem só pra dizer que você veio. Tá vendo? Ele faz movimento, né, pra finalizar pro gol. Então, mas o Cauã tá olhando pra ele, assim, sabe? Tá vendo o movimento? Ele faz o movimento pra cabecear pro gol, pô. Mas parece que ele tenta tirar a mão, mas ele tenta tirar. Ele tenta tirar, né? Você tem que se proteger nessa hora, cara. Exatamente.
Mas olha a diferença, ó, o Ganso sabe que o Léo Jardim não pula, então ele induz o Léo Jardim a pular, porque ele joga o corpo e mostra que ele vai bater naquele lado ali onde bateu o René. Mas aí ele também induz. não dá para comparar também, até níveis. Exato, por isso... Com todo respeito. Não, com todo respeito, assim, fica difícil a comparação. O Ganso é um gênio. É verdade. O Ganso é um gênio. Não, eu concordo totalmente com você. Com todo respeito. O René é um Não dá pra grande comparar jogador, mesmo. mas o Ganso é um gênio. Pra Eu mim, acho que não tem a comparação. situação é A a dúvida é seguinte. por que o René foi bater. Tá, beleza, foi bem no treino. Foi. Tem que perguntar Mas ao Zubel treina- Dia. O Zubel Claro, Dia a treina pergunta com a o ser jogador. feita. O Fluminense está na fase tão boa que o Fluminense não jogou bem, poderia ter sido eliminado e encontrou num pênalti o gol da classificação. O Vasco está na fase tão ruim que foi melhor do que o Fluminense durante uma boa parte do jogo. Teve a bola para fazer o gol da classificação, não fez e acabou tomando o gol da Os jogadores importantes do Fluminense não jogaram bem hoje. O Exato. Lúcio não jogou bem. O John Kennedy quase não participou do jogo. O Serna, que tem sido um jogador decisivo para o Fluminense hoje, pouco participou do Martinelli jogo. hoje também não fez o jogo. Martinelli também não fez o jogo que O vinha próprio fazendo. René tem feito jogos. E ficou muito incomodado. Mas quero falar agora, André Hernan, sobre um negócio que está esquentando e o Bruno Andrade tem detalhes disso. Agora é para valer. O quê? O Vasco, ele tem negociações, então, com o Renato Gaúcho, né, Bruno Andrade? É o Renato Gaúcho, então, o nome mesmo? Ô, Felipe, sempre foi, né, o nome do Renato o mais forte. Só que o Vasco, por vários motivos, até por sonhar alto, e eu compreendo, pesquisou, sondou, abordou o Arthur Jorge, por exemplo, enfim, entre outros treinadores. Falou-se muito do Galhardo, de saída do River. Eu não tenho essa informação, mas não me surpreenderia, até porque passou a ser um grande nome livre no mercado. É natural que o Vasco pergunte, ligue, enfim, qualquer outro clube agora no Brasil que venha a perder treinador, seguramente o Galhardo vai ser o nome pelo menos cogitado, faz sentido. Mas a minha apuração, a apuração do André Hernan, a apuração do Pedro Ivo, sempre foi na linha de que o Renato era o pole position. O Renato até muitas vezes para alguns, talvez ali em stand-by, à espera, claro, de uma movimentação maior nos bastidores. Mas a gente trouxe semana passada que existiu uma conversa com os agentes do Renato, depois existiu uma conversa com o próprio Renato. O Vasco sempre teve na cabeça aquilo que poderia pagar para o Renato e quanto o Renato toparia receber para voltar a trabalhar no Vasco. Ele que já, enfim, passou por diversas vezes pelo Vasco, e agora aquilo que era conversa, aquilo que era interesse, a nossa informação vai na linha de negociação em andamento. Porque agora eles discutem valores, agora eles discutem projeto, agora eles discutem a melhor proposta, a melhor contraproposta, porque na primeira conversa aquilo que eu entendi é que o valor pedido, não pedido, mas o valor que o Renato e os representantes colocaram em cima da mesa seria um pouco acima daquilo que o Vasco queria pagar, então naturalmente há a contraproposta de um lado, depois a contraproposta de outro. O que a gente pode falar tranquilamente é que o Renato hoje é o principal alvo, como já era antes, mas agora mais do que nunca, porque há uma negociação em andamento. E agora eu citei o Hernan, citei o Pedro Ivo, agora eu vou dar uma informação minha, porque se por acaso isso depois for, caso venha a ser difundido e criticado, que eu assuma os ônus sozinhos. O que eu tenho de informação hoje, para além do Renato, me reforçaram que o Renato está no processo de negociação, é o principal nome, depois de abordagens em relação a técnicos estrangeiros, que há um segundo nome no Vasco. Não é um nome com força, porque o Renato hoje, repito, tem uma negociação em andamento e o Vasco tem pressa, tem urgência para fechar com o Renato. Mas se porventura não fechar com o Renato, o que ao que tudo indica vai acontecer, vai fechar com o Renato, porque os dois querem, cada vez mais próximos, cada vez mais alinhados, mas há um segundo nome dentro do Vasco, caso não haja acordo com o Renato, e esse nome, e é só a minha informação, eu subscrevo ela, eu vou lidar com ela, o Roger Machado. O Roger Machado está livre, o último trabalho dele foi no ano passado no Internacional. Tem gente dentro do Vasco que gosta do Roger e que entende que se o Renato não fechar, por qualquer que seja o motivo, financeiro, de projeto, um nome a ser levado adiante em frente é do Roger Machado. Mas muita calma na repercussão e nos recortes, porque o nome bem definido em negociação, Renato Gaúcho. Roger Machado, André Hernan.
bom treinador. É um técnico que teve um início muito bom no Internacional, conquistou o Gauchão, mas depois teve só queda de produção ali. Mas é um bom treinador, né? Aquela geração que se espera mais uma consolidação de um técnico, né? Conhece futebol brasileiro, conhece um técnico que é experiente, conhece o calendário, não vai chegar aqui e vai falar, nossa, tô surpreso, nossa, o Brasileirão é assim, ainda tem a Copa do Brasil. É um técnico que é daqui, é um técnico brasileiro, e é um técnico que muitas vezes a gente até falou dele na seleção. Eu me lembro de muitos colegas comentaristas, ex-jogadores, falarem antes do Ancelotti, Roger Machado pode ser um bom nome. Então, assim, tem gente que acha que o trabalho dele não é bom. Sim. Tem gente que gosta do trabalho. Eu sou da turma que gosta do trabalho dele. Mas entendo muito bem e assim, reforço aqui o que o Bruno Andrade falou. Um nome como ele está trazendo a informação. Mas, hoje, plano A, Renato Gaúcho. Vamos falar do Renato Gaúcho aqui, que é o plano A, como até você falou. Bruno Andrade, quando a gente viu essa busca do Vasco no mercado por técnicos, foram falados diversos nomes, né? O Arthur Jorge, você chegou a comentar no Fala Fonte, acho que foi da última... Foram falados diversos nomes, né? O Arthur Jorge, você chegou a comentar no Fala Fonte, acho que foi da última sexta-feira, que era um sonho, mas que era muito difícil de acontecer, não é mesmo? Era um sonho muito improvável, mas compreendo e entendi o Vasco ter pelo menos pegado no telefone e tentado ali uma abordagem, mesmo sabendo que a chance era irrisória, porque tem um projeto consolidado no Catar, tem contrato de longo prazo, se eu não me engano até 27, com possibilidade de renovação. A multa rescisória era altíssima, 6 milhões de dólares mais ou menos, o contrato, enfim, salário muito alto, não era fácil. O Arthur Jorge, meses atrás, já havia recusado o Atlético Mineiro, foi sondado pelo Cruzeiro, então, como eu disse, não me surpreendi com essa tentativa ou sonho, como não fiquei surpreso quando surgiu o nome do Galhardo. Então, o Arthur Jorge continua vinculado ao Al Rayyan do Catar, mas o próprio Arthur Jorge já disse em mais de uma entrevista que projeta voltar ao Brasil não tão em breve, mas um dia. Então, hora ou outra, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, seguramente veremos, ou possivelmente veremos, o Arthur Jorge de volta ao Brasil, depois de um trabalho espetacular no Botafogo. E só uma coisa rápida, vou responder aqui um telespectador nosso no chat, o Paulo Pozelli. Esse cara fala demais, enrola e repete a mesma coisa 10 vezes. Meu querido, eu repito 10 vezes porque mesmo quando eu repito 15, muita gente interpreta errado e faz recorte nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e aí passa a mensagem errada. Então não custa nada reforçar, ou seja, nem todo mundo tem o seu poder de síntese, nem todo mundo tem o teu poder de interpretação. Um beijo e continua ligado com a gente, meu querido. Vamos nessa. É isso. Eu vou ser repetitivo aqui em sua homenagem e vou dizer o seguinte, continua aqui com a gente, compartilha a live e deixa o like. Isso. É isso. Vamos ver quanto o seu pedido depois vai subir like aqui na nossa live, tá bom? Pode ser? E até eu vi um comentário aqui no chat que só o comentário aqui. O Fute comentou assim: o Vasco fica nesse ciclo vicioso com esses técnicos ultrapassados. Torcedores, calma. Coloca aí, Galinho. Torcedores, calma, por favor. O que seria eu pergunto para ele, o que seria um técnico ultrapassado? Me explica aí, Fute. Responde o Hernan. O que seria um técnico ultrapassado? O Renato Gaúcho não considera um técnico ultrapassado. Eu não considero. E para mim, na minha visão, na minha opinião, eu acho que ele é o técnico certo pro Vasco nesse momento. Eu gosto muito da ideia do Renato no Vasco. Ô Bruno Andrade, a prioridade do Vasco foi esse perfil do técnico Renato Gaúcho, o perfil, pensando no Renato Gaúcho, de um técnico consolidado e que chegaria para arrumar a casa rapidamente, talvez seria assim, podemos dizer? O que eu tinha, e até partilhei isso assim que o Vasco demitiu o Fernando Diniz, é que a prioridade, o primeiro ponto no perfil, um treinador que conhecesse muito bem o futebol do Brasil. Naturalmente, enfim, os principais nomes brasileiros, no caso o Renato Gaúcho, conhece como ninguém
o futebol do Brasil. O Arthur Jorge, mesmo sendo português europeu, tem a experiência e teve a experiência no Botafogo. Claro que o perfil depois você desenha ali várias características, né? Evidentemente que eu posso não ter recebido todas as informações em relação a características. Se é mais ofensivo ou mais defensivo, se é mais de grupo, menos de grupo, se fala mais alto, se fala mais baixo, mas o primeiro ponto que eu escutei e difundi aqui no Fala Fonte era a experiência de futebol brasileiro. E isso o Renato tem para dar e vender. E muita gente depois na imprensa, e eu acredito que tenha sido por aí mesmo, destacou o poder de vestiário, o poder de grupo do Renato Gaúcho, que muitos clubes buscam e que talvez para o Vasco hoje seja importante. Claro que o futebol é fundamental, se é mais ofensivo, mais defensivo, se joga no 4-4-2, no 4-3-3, mas é importante vestiário. E o Renato tem muito disso. O Renato é bom treinador, tem vestiário, tem experiência, então os valores cada vez mais próximos daquilo que o Vasco está disposto a pagar. Então, se a gente colocar em cima da mesa o pacote Renato Gaúcho, entre prós e contras, ele é próximo nesse momento. E eu entendo, então, essa insistência pelo nome do Renato depois de algumas sondagens ali em relação a técnicos estrangeiros. Eu tô vendo aqui o Felipe Chorão no chat. Meu xará, Felipe Chorão. Não sou chorão, mas o Felipe é chorão. Ele é chorão? Ele é chorão. Renato é muito bom mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não vai agradar. Então faz parte do jogo. O André Hernan. O Paulo Pozelli gostou. Ele gostou da resposta. Aí, né? O Vasco foi eliminado ontem na semifinal do Campeonato Carioca. O jogo terminou empatado em 1-1 contra o Fluminense, no Maracanã. O Fluminense tinha vantagem, porque ganhou o primeiro jogo de 1-0. E o Vasco deu adeus ao Campeonato Carioca. E nesta segunda-feira, Renato Gaúcho recusou a proposta oficial feita pelo Vasco. O treinador considerou os valores oferecidos baixos e ligou para a diretoria vascaína para informar que não aceitaria o convite. Houve uma contraproposta feita pelo staff, mas sem avanços. A diretoria avaliou que Renato pediu aproximadamente o que recebia na época que treinou o Fluminense. O GE apurou que o treinador pediu uma faixa salarial similar à que recebia no Fluminense, algo que foi avaliado como inviável pela cúpula vascaína por hora. Na última semana, os dirigentes vascaínos ligaram para o empresário do treinador para tratar de uma possibilidade de Renato Gaúcho assumir o clube. Na ocasião, Renato sinalizou positivamente para o avanço das conversas. Mas a proposta não agradou o Renato e ele decidiu não aceitar a proposta do Vasco. Essas foram as notícias do Vasco. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. É nóis, valeu!